Artigo 73, inciso 5, alíneas A, B, C e D. E E. É vedado nos 3 meses antes da eleição do pleito até a posse dos eleitos. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e ainda ex officio remover, transferir, exonerar servidor público na circunscrição do pleito. Demitir sem justa causa, no caso dos comissionados, é livre nomeação, né? Não, comissionado fica fora disso, tá? Já vou explicar isso na próxima etapa. O que quer dizer isso aqui na legislação? Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho um servidor, e esse servidor público é oposição nata. Ele nunca vai vir com o meu lado. Porém, ele trabalha lá no setor de tributação, no atendimento à população, e é a melhor pessoa da prefeitura inteira. E eu tentei tirar ele do lugar no começo do ano, no começo do mandato, e a coisa não foi. Eu coloquei ele de novo. Agora, dentro dos 3 meses da eleição, eu percebi que ele está começando a jogar para o outro lado e pedir voto claramente dentro da prefeitura para pessoas que procuram ele, para o outro lado. Eu não posso mais tirar ele dali e colocar ele numa salinha fechada. Então, qualquer mudança de servidor que vocês vão fazer agora, dentro dos 3 meses que antecedem a eleição, fica proibido. Tipo assim, qualquer ajuste que fosse efetuar servidor, mudar de lugar, etc. e tal, tinha que ser antes dos 3 meses que antecedem a eleição. Interferência no quadro de servidores públicos na circunscrição do pleito. Né? Então, o inciso 5. Aqui eu estou transcrevendo o que diz a legislação. São proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade dos candidatos: nomear, contratar de qualquer forma, admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, ainda ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público na circunscrição do pleito, nos 3 meses que antecedem a eleição, até a posse dos eleitos, sobre nulidade do direito, ressalvados. Então, aqui escapa, que é a questão dos comissionados, que a gente vai falar agora. O artigo 73, inciso 5, apresenta um rol de condutas vedadas relativas ao quadro de servidores, que não devem ser realizados pelo agente público dentro dos 3 meses antecedentes à eleição. As vedações objetivam evitar a concessão de benefícios pela adesão de determinada candidatura ou punição de servidores pelo não engajamento. Outra coisa que tem que cuidar muito, por exemplo, termina o horário de expediente, o gestor determina que todos os servidores públicos comissionados vão para o comitê e fiquem até a noite. Eu acho que esse ano não vai acontecer por causa da pandemia, mas em eleições anteriores, teve casos de filmagem de servidor, de grupo de servidores no comitê eleitoral e que foi questionada a justiça. A aplicabilidade é limitada à circunscrição do pleito nos 3 meses que antecedem a eleição. As condutas vedadas são nomeação, contratação, admissão, exceto para cargos em comissão e funções de confiança. Então, assim, qual que é a diferença de cargo em comissão e função em confiança? Cargo em comissão é aquele que ele nomeia e exonera a hora que ele quer. Função de confiança pode ser exercida por cargo de carreira que está recebendo um plus para aquela função. Ele pode tirar. No período eleitoral, ele pode ter dado a gratificação para a pessoa, e se a pessoa não está correspondendo ao trabalho, né, a gente não pode colocar a vinculação à campanha, ele pode tirar ela. Então, se você é concursado, você está num cargo em comissão, que é do plano de carreira,
Se ele quiser te tirar e colocar ela, ele pode colocar. Não tem problema nenhum para o eleitoral. O que não pode mexer é trabalhar pessoas, trocar de lugar pessoas, fechar pessoas de carreira, de concurso, né, em situações que não sejam aquela do trabalho dela. Demissão sem justa causa, supressão ou readaptação de vantagens, criação de dificuldades ou impedimentos para o exercício funcional, remoção, transferência de local ou exoneração de servidores públicos, exceto cargos em comissão e funções de confiança. Segundo o TSE, as contratações e demissões de servidores temporários também estão vedados na lei pelo prazo da restrição. Então, assim, se eu tenho a despesa de pessoal minha estourada, eu tenho temporário contratado, eu não demiti esses temporários antes do dia 15 de agosto, eu não posso demitir eles até a posse dos eleitos. Como que eu vou fazer para voltar meu índice de pessoal? E outra coisa que a gente estava comentando também, alguns detalhes ontem, aquela pessoa que é cargo em comissão, que nunca tirou férias, que tem férias agrupadas, as rescisões desse pessoal que é cargo em comissão, que vai ser demitido em dezembro. Tá, João, mas e se eu ganhar a eleição, eu preciso demitir eles? Não, não precisa. Então você escapa disso. Mas o que acontece? Você não vai deixar mais 4 anos essa pessoa agrupando férias, juntando vantagens para complicar a vida. Em janeiro você vai fazer o seguinte, viu? Vamos tirar as tuas 4 férias, você vai trabalhar 1 mês, vai ficar 1 mês em casa. Vai trabalhar 1 mês, vai ficar 1 mês em casa, até zerar elas. Então, entram também no prazo da restrição. Ressalvas desse inciso 5. A nomeação e exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança. Pode. Se ele tiver, por exemplo, numa situação de índice de pessoal estourado, e falar o seguinte, nós vamos cortar 50% da gratificação de todo mundo, linear, né, sem olhar a pessoa, pode. Se ele falar o seguinte, eu vou tirar a função gratificada tua, pode. Então, nesse aspecto de deliberação de chefia, assessoramento e direção, ou cargos contratados de livre nomeação e exoneração, ele pode trabalhar normalmente. A nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de conta e dos órgãos da Presidência da República. A nomeação de aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo, que é 15 de agosto, nesse caso nosso aqui. Mas aqui, eu volto a insistir em não analisar a lei sozinha. Como é que eu vou chamar se eu não posso aumentar a